Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live, hoje nossa live número 198. Já são 198 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje, terça-feira, dia 30 de julho, chegando à reta final aí de mais um mês, assim como também estamos chegando aqui próximo da nossa live número 200, aqui no nosso horário tradicional das 7 horas e 30 minutos. Então hoje vamos falar um pouco mais, como quem está acompanhando aí as últimas lives sabe que a proposta dessas últimas 10 lives, pelo menos aqui até chegarmos à live de número 200, é falar sobre o tema de virtudes, né? Cada live trazer um pouco um tipo de virtude diferente ou uma articulação de uma com outra. E hoje eu vou falar um certo conjunto assim de virtudes que acaba vindo numa questão que me perguntam muito, né? Que é sobre a questão da minha postagem dos treinos, né? Sobre a questão ali da constância, da numeração que eu tô sempre ali postando, né? Número tal de 2000 ou um número de longo prazo, digamos assim. E muitas vezes rola essa pergunta, né? Por que essa postagem? Por que eu faço uma certa divulgação pessoal sobre ali essa constância, sobre esses meus treinos, o quanto isso impacta, o quanto isso tem importância dentro do desenvolvimento pessoal. Então é disso que eu quero falar um pouquinho aqui hoje com vocês, né? Então, dentro da psicologia, a gente usa um termo assim, costuma usar um termo chamado, que faz uma certa definição do ser humano, que a gente chama de biopsicoespiritual, né? Que como se nós fôssemos uma pessoa que tem esses três elementos, né? Da parte biológica, a parte psíquica e a parte espiritual, né? Então foi designado através desse termo, né? O ser humano é um ser biopsicoespiritual, ou seja, é uma articulação dessas três coisas. E aí, por que eu estou trazendo esse termo, né? Para que a gente já comece a fazer aqui uma abertura de olhar da importância dessa articulação, dessa questão das atividades físicas, do cuidado dessa parte corporal, dessa parte da fortaleza, da força realmente biológica, junto da nossa busca por um desenvolvimento pessoal, de um desenvolvimento psicológico, um desenvolvimento moral também, né? Então, muitas vezes eu falo sobre ser forte, né? Sobre a questão de estar ali treinando. E aí algumas pessoas, né, às vezes talvez como uma fuga, ou às vezes talvez por um costume assim de estar ali vendo o desenvolvimento pessoal de uma certa maneira, elas acham, quando tu tá falando de força, tu tá falando sobre ser forte mentalmente, né? Não, eu tô falando especificamente sobre a gente buscar ser forte em sentido muscular mesmo, em sentido corporal, em sentido biológico, porque eu acredito muito que isso também é importante. Não é uma coisa que por muitos intelectuais é considerado de uma certa forma banal, né? Então, a gente pode trazer aqui, muitas vezes, até estudos, né, da própria neurociência, estudos científicos, que já não é mais novidade para alguém, né, que mostram ali que conforme a gente vai perdendo a nossa parte cognitiva, né, se a gente descuida, se a gente vai diminuindo ali com o passar do tempo da nossa parte cognitiva, a gente automaticamente também vai perdendo, de certa forma, a nossa musculatura. No mesmo modo, da mesma maneira, quando a gente vai perdendo também, né, a gente vai deixando ali de lado, descuidando da nossa musculatura, também a nossa parte cognitiva tende a diminuir. Então, não é preciso de grandes voos científicos para que a gente possa entender isso, né? Aquela coisa que diz que corpo e mente formam um sistema único, né? Então, a busca por essa articulação realmente de buscar um corpo mais forte, um corpo mais saudável, a busca por energia, por uma atividade física, ela entra como uma verdadeira articulação para que a gente possa também, para que isso também possa auxiliar dentro também do nosso desenvolvimento pessoal, né? Então não adianta a gente somente, né, como nas últimas lives eu falei, trabalhar bem, né, servir, prestar um bom serviço, buscar um amadurecimento, se a gente também não cuida do nosso corpo, que é aquele combustível
combustível que vai nos levar a, inclusive, poder também trabalhar melhor, a poder servir melhor, a poder amadurecer, né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia aqui, que eu acho que ilustra muito bem isso, né? A gente fosse pegar a questão da analogia do carro, né? Imagina, a gente tem o carro ali, se a gente for olhar para a estrutura desse carro, né? Esse carro, em algum momento, né, ele foi criado por alguém. Teve, sei lá, um designer ou uma pessoa ali que é dono de uma montadora, ela precisou fazer a criação desse carro. Junto da criação desse carro, dentro da estrutura dele, ele vem um jeito certo de funcionar, né? Tem que girar a chave na ignição, tem que acelerar, tem que colocar um determinado combustível, né? Fora todas as questões mecânicas ali, esse carro, esse automóvel, ele tem um jeito certo de funcionar. E, no fim das contas, esse carro ele tem um objetivo final, né? Um destino, que no fim das contas é conduzir, transportar as pessoas a um destino final. Se a gente for fazer essa analogia e trazer isso para a nossa vida, para a vida do ser humano, para a vida do homem, para a vida da mulher, a gente também, de certa forma, pode ser olhado, né, por 3 dimensões, né? Uma dessas dimensões é a nossa estrutura física, a nossa estrutura material, né? Enquanto estamos passando aqui por essa jornada, a gente vai viver dentro de um corpo, né? Não tem como querer fazer isso fora, né, de um corpo. Essa nossa jornada aqui, materialmente falando, ela precisa dessa estrutura física. Do mesmo modo, também ali temos essas 3 dimensões no carro. O ser humano ele tem essa estrutura física, a gente também, de certa forma, tem algumas leis de funcionamento, né, que convém que a gente descubra enquanto está passando por aqui, né? Então, a gente também tem um modo de funcionar, né, para a gente se locomover, para a gente se alimentar, para a gente dormir, né? Então, a gente também tem essas leis de funcionamento e, no fim das contas, a soma dessa estrutura física, né, material, mais essas leis de funcionamento da qual eu estou inserido, elas acabam trazendo, no fim das contas, elas são somadas e articuladas com a terceira dimensão, que é a nossa liberdade. E através disso eu posso ir pelo caminho que eu quiser. Assim como o carro que transporta alguém a um destino, nós também temos a nossa liberdade de usar, através dessa estrutura física e dessas leis, e nos dirigirmos para onde a gente quiser também. Então, a gente também está inserido, de um certo modo, nessas 3 dimensões, né? A dimensão de uma criação, de alguém que nos criou, a dimensão de um funcionamento, que é enquanto a gente está aqui, né? O nosso modo de funcionar, e, no fim das contas, um itinerário que nos leva para um destino, né? A gente está indo para um lugar, seja para a realização dos nossos objetivos, seja para aquilo que a gente está buscando escrever dentro da nossa biografia, né? Eu lembro de uma metáfora que eu fiz há uns tempos atrás, de uma cena que eu vi num aniversário de um aninho, que era ali, né, a criança ali aprendendo a caminhar, saindo do colo da mãe e se dirigindo para o colo do pai, né? Então ali como se fizesse essa analogia, né, um ponto de partida da sua criação, indo para um determinado destino, e ali no meio tudo aquilo que vai nos acontecendo enquanto a gente está vivendo essa experiência, né? E aí a criança ali caía, levantava, ia de novo, né? E assim mais ou menos também é a nossa vida. Agora é óbvio, para que isso tudo funcione, essa estrutura física, de certa forma, ela é a base, né? A gente precisa de uma disposição orgânica. Se a gente não tem essa força estrutural, dificilmente a gente vai conseguir dar conta também dos nossos desafios, né? Então, não adianta você ser o sujeito mais moral do mundo, você ser totalmente inteligente, se você não tem uma força física que dá o suporte para que você consiga realizar, inclusive, os seus próprios objetivos, né? Imagina a pessoa mais inteligente do mundo ali, ela tem todo o conhecimento, ela tem até um sujeito moral, mas ela está com a sua energia fraca, ela não cuida dessa parte orgânica, né? Da sua parte material mesmo, ela não cuida da sua saúde, a vitamina B12 dela, a vitamina D dela está fraca, ela dorme mal, ela não se alimenta bem. Poxa, é óbvio que ela está, de certa forma, jogando fora, inclusive, todos esses conhecimentos adquiridos, tudo aquilo que ela poderia contribuir intelectualmente ou psicologicamente na vida dos outros ou na sua própria vida, porque ela está descuidando dessa parte. Então, eu não sou nunca o cara que vai levantar a bandeira de que isso não é importante. Eu faço isso e faço questão de mostrar, primeiro pelo desejo de constância, né, para que a gente possa adquirir constância, mas também é porque eu considero isso muito importante, que
a gente olhe para isso realmente e a gente consiga aplicar de um determinado modo, né? Seja de uma forma mais não precisa ser eu virar um competidor, uma pessoa que vai lá participar das Olimpíadas, mas que de certa forma no meu dia a dia, na minha vida, eu tenha esse pilar da força, e quando eu falo força, é força física mesmo, né? Aí tem gente que de repente nessa hora olha para essa minha fala e diz, mas né, eu não concordo, porque há alguns anos atrás aí viveu uma senhorinha lá de 50 quilos lá, chamada Madre Teresa de Calcutá, e ela era uma pessoa que tinha uma grande força e não tinha força física nenhuma. Aí nessa hora eu tenho que olhar e dizer, meu filho, mas é que assim, tu não é a Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Tu é um sujeito do cotidiano, um sujeito do dia a dia, que nem eu, que nem a grande maioria das pessoas, né? A gente não tem uma missão espiritual tão grandiosa quanto a Madre Teresa de Calcutá, até porque ela certamente nem estaria aqui assistindo a live, né? Porque ela diria que enquanto ela está assistindo a live, ela está deixando de ajudar algum pobre necessitado. Essa era a missão de vida dela. Aí é óbvio, aí a gente está falando de outra dimensão, de uma pessoa que realmente tem algo que está muito além, às vezes, da nossa compreensão, né? Então, para nós, né, que trabalhamos, que muitas vezes temos família, temos os boletos para pagar, temos o nosso dia a dia, é importante a gente olhar para isso como um pilar super importante, não como uma fuga que eu vou dizer, isso não é importante, isso é só vaidade, isso é só ego. Não, isso é importante, inclusive, para que possamos ser pessoas melhores e para que a gente coloque os nossos objetivos para rodar, né? Para que a gente possa estar nessa busca, para que a gente possa edificar as virtudes no fim das contas, que é o que eu me propus a trazer aqui nessas lives, né? Então, a busca pela força física também, de certo modo, ela é também uma certa virtude, né? Então, o que eu proponho, né, como algo prático, como a gente costuma fazer aqui nas nossas lives? Eu proponho que você possa se colocar de tempos em tempos em algum certo tipo de desafio. Esses desafios realmente de ordem física, desafios que vão, no fim das contas, que tu vai poder pelo menos calibrar através desses desafios como que está a tua força de vontade, né? Sei lá, escolhe um desafio por um mês, um desafio que tenha a ver com abdicar de alguma questão ali, de algum gosto, de algum prazer que realmente vai ter como resultado uma melhora na tua disposição física, né? Então, sei lá, vou chutar um exemplo aqui, você gosta muito de doce, não consegue conviver sem doce. Não estou falando doce, eu não estou falando fruta, né? Porque fruta é doce também, mas fruta é saudável. Mas sei lá, todo dia tu tem que comer lá um quindim, e aquilo ali, sei lá, tá jogando a tua saúde por espaço. Se coloca um desafio de pelo menos, eu não vou abdicar disso para o resto da minha vida, mas pelo menos aqui durante um mês eu vou abrir mão disso daqui para calibrar como é que está a minha força de vontade. Dessa forma, qual é o feedback que tu vai ter? Tu vai conseguir fazer uma verificação do quanto tu está sendo uma pessoa fraca, né? Se tu não consegue, fraca no sentido de força de vontade, para que tu consiga articular essa parte da força física, que no fim das contas é o que eu trago aqui que acaba importando. Então, sei lá, se coloca num desafio, eu vou abdicar de algo realmente aqui que é muito prazeroso, mas que está ferrando de certa forma com a minha força física, com a busca por uma vida mais saudável. E aí você, através disso, consegue também fazer essa calibragem, né? Poxa, se eu não conseguir ficar um mês, né, um mesinho, 30 dias, abrindo mão de um doce, abrindo mão de algo realmente que não está me ajudando, já é um indício que tu não está cuidando desse pilar, dessa tua força física, e aí é óbvio que tu também não vai ter força psicológica também, né? É aquilo que eu costumo dizer, quando eu falo que tomo banho todos os dias, banho frio, né? E mas isso já é demais para mim, isso é impossível. Poxa, é só água, isso não mata, né? Se tu não consegue matar de certa forma, né, aquele desejo ali, uma vezinha por dia, 2 minutos, 3 minutos, tu não consegue se colocar às vezes numa posição ali realmente, né, que mata essa parte corporal um pouquinho, né, a mortificação da carne que a gente fala, pelo menos por um instante, né, abdicar de um prazerzinho. Olha, eu não consigo tomar banho frio, né? Pelo menos 2 minutos, 3 minutos que seja por dia.
Olha, é óbvio que psicologicamente, moralmente, tu também não vai conseguir muita coisa. A gente está falando de algo que qualquer pessoa pode conseguir. Eu não estou aqui, volto a dizer, né? Sempre é importante trazer isso junto. Eu não estou dizendo que isso é a chave, é a solução para a sua vida, é a virada mágica. Quem me conhece sabe que eu não sou desses papinhos, né? Esse é o passo para você ter sucesso. Não, é somente um banho frio, só. É só isso. É só um momento em que tu abdica ali um pouquinho das tuas vontades para que tu consiga realmente se tornar uma pessoa mais forte. Isso pode ser o café sem açúcar, muitas vezes, né? Que para muitas pessoas é impossível. Essas coisas, elas não são regrinhas toscas, né? De coach ou coisa assim. São coisas realmente para tu poder ordenar a tua vontade, né? A virtude, a ordem, inclusive, é uma virtude. A organização da tua vida é uma forma de tu conseguir ordenar tuas vontades, os teus prazeres, os teus desejos. Então, se tu se coloca numa posição de alguém que não consegue abrir mão por um mês de um doce específico, ou não consegue, sei lá, tomar um banho frio, ou não consegue não colocar por 4 segundos de tomar um café ali sem açúcar, se tu não consegue muitas vezes dar conta dessas questões físicas, poxa, talvez isso seja um sinal porque que na tua vida muitas vezes tu tá indignado porque tu tá sendo um fofoqueiro, né? Porque tu tá sendo uma pessoa que acaba, né, sendo infiel às tuas promessas. Mas é óbvio que isso tem relação, meu filho. Tem toda a relação do mundo. Se tu não consegue vencer uma coisa fácil, tu não vai conseguir se desafiar nas coisas difíceis. Parece algo banal, parece besteira, mas isso tem muito a ver. Se tu não consegue te desafiar em umas coisas que qualquer criança consegue fazer, né? Tu não precisa ir para Harvard estudar para que tu consiga tomar um café sem açúcar ou para que tu consiga abrir mão de um doce, é óbvio que psicologicamente, moralmente, tu também vai ser um fracote, né? Então, se tu não tem essa força física, que é algo fácil de se fazer, né? Uns tempos atrás eu fiz uma live, né? Não conseguiste te vencer nas coisas grandes porque não quiseste vencer nas coisas pequenas. Se tu não consegue vencer as coisas pequenas, como é que tu vai querer vencer as coisas grandes? Né? Poxa, não vai ter força moral também, não vai ter esse desenvolvimento pessoal que a gente fala aqui todo dia. Então é óbvio que as duas coisas são importantes. Por isso que eu não abro mão de fazer o meu treino todos os dias, de dar a minha corridinha. É óbvio que é porque eu estou articulando essas duas dimensões do ser humano, né? Então, quando a pessoa vem aqui e fala, mas essa aqui é uma live para falar de força física. Eu achei que tu falasse aqui no teu Instagram sobre mentalidade. Não, poxa, tá inserido dentro desse campo. Eu não sou aqui um nutricionista, eu não sou um profissional da área de atividade física, então eu não vou falar sobre a questão técnica, mas eu vou falar da importância desse pilar, da questão da força física, de construir musculatura, de ter energia, porque isso está intimamente ligado na construção da tua biografia também, no teu desenvolvimento pessoal. Então, eu não sou o sujeito eu sou um sujeito que jamais vou levantar a bandeira somente da moralidade, somente da inteligência, somente da parte psicológica. Assim como eu também acho tosco a pessoa que só levanta a bandeira da beleza corporal, né? Então, né, é chato tu ficar, do mesmo modo que é chato tu ficar ali com uma pessoa que só quer falar sobre moralidade. A pessoa está lá num churrasco com os amigos e ela quer falar do conhecimento dela, da patrística, sei lá. Poxa, isso se torna um sujeito chato do mesmo modo que quando tu tá com um sujeito que só quer falar de whey protein e batata doce. Então não é uma coisa ou outra, é a articulação das duas coisas, né? Não precisa ser um sujeito somente moral e não ser também um sujeito somente físico, né? Então, para isso a gente precisa abandonar esses ideais falsos, né? Que a vida é só espiritual ou mística, ou a vida é só sobre a beleza corporal, sobre a autoestima, né? E com isso, não quero que entenda, né? É importante reforçar que eu não estou falando sobre... Algumas pessoas ouvem isso e falam, entendi, isso é o tal do equilíbrio, né? Da gente ter equilíbrio. Eu não sou o cara que levanta essa bandeira do equilíbrio, porque esse equilíbrio, muitas vezes, ele vem escondido como uma fuga para um acanhamento, né? Por uma passividade, no fim das contas, uma mediocridade. Eu não me dedico muito em cada uma tanto nessa área profissional, porque eu quero ter equilíbrio na minha vida. Não, eu não me dedico só à família e não estou me dedicando a dar uma boa criação para os meus filhos ou ao meu casamento para que ele possa melhorar, porque eu tenho afinal, né, que trabalhar, né? Então a pessoa se esconde atrás dessa palavra dizendo, eu tenho
uma vida equilibrada para se esconder atrás de um acanhamento, de uma mediocridade. Não, eu sou do ponto de vista de que a gente deve ser exagerado em tudo, a gente deve buscar a melhoria em tudo, em todas as áreas, não essa coisa do equilíbrio por baixo. Não, então, já que é para equilibrar, vamos buscar um equilíbrio exagerado em buscarmos ser bons em todas as áreas da vida, né? Então, no fim das contas, esse é o desejo de excelência, é um desejo da busca de uma perfeição. Então, que a gente, se quiser buscar esse equilíbrio, busque um equilíbrio exagerado em ser bom em tudo realmente, em ser bom nessa área de saúde física, em ser bom nessa área da tua saúde familiar, da tua saúde financeira, né? Não fique se escondendo através desse equilíbrio que no fim das contas é só um acanhamento. Agora, a vida sim é uma articulação entre todas essas áreas, das quais, se a gente começa a eliminar um monte de besteira, um monte de questões que nos tornam pessoas fracas, a gente vai conseguindo liberar tempo do nosso dia para conseguir se dedicar a todas essas atividades, né? E aí sim, né? Por que não? Né? Não precisa uma coisa ou outra. Não, pode ser uma pessoa muito mais forte, pode ser uma pessoa muito inteligente, pode ser uma pessoa muito culta, pode ter todas as coisas ao mesmo tempo. Não fica com essa conversinha de equilíbrio, eu tenho que cuidar um pouquinho de uma área, um pouquinho de outra, e aí tu é fracote em tudo, aí não adianta. Busca força em todas essas áreas, né? Porque é aquela ideia mais tosca, né? Ou a pessoa é forte ou ela é inteligente. Mas por que as duas coisas não dá? Por que não pode ser uma pessoa forte fisicamente, ter disposição, né, ter energia e ao mesmo tempo ser uma pessoa inteligente, ser uma pessoa forte psicologicamente, ser uma pessoa culta? Quem te falou essa besteira que é uma coisa ou outra? Né? A gente pode ter a articulação das duas coisas. É aí que entra e que existe o grande valor da disciplina e da constância. Né? Você disciplina só em ser uma pessoa que trabalha e eu vou descuidar ser uma pessoa que vou descuidar ali dos meus relacionamentos. Não, poxa, a disciplina, a constância envolve a busca por excelência em todas as áreas, né? Então, por isso que essas 3 últimas lives foi falando disso. Não adianta nada tu ter o trabalho como um instrumento de melhoria pessoal, que foi a nossa penúltima live. Não adianta tu ser uma pessoa que busca servir, né, como uma construção da tua biografia, da tua história, né, de buscar voos mais elevados. E tu não ter esse pilar de buscar ser forte, de ter disposição, de ter energia, de cuidar realmente da tua saúde. Todas essas coisas caminham juntas, né? Então aqui a gente tem muito discurso por aí de vários, né, vários treinadores, vários coaches, né, de desenvolvimento pessoal que trazem uma ideia, e tem razão em ser muitas vezes, né, que é aquela coisa o ambiente modula o comportamento, né? E aí eles te sugerem você a trocar de ambiente, né? Troca de ambiente que aí os teus comportamentos vão mudar, você precisa buscar as pessoas que estão pensando como você. Mas eu fico me perguntando, né, para essa pessoa, meu filho, vem cá, tu não sabe em que país a gente vive, não? A gente está no Brasil, pô. A gente está, de certa forma, numa civilização que é subdesenvolvida. Não tem muito para onde correr. Não. Eu gostaria muito, eu até concordo, acho que é verdade que o ambiente modula comportamento. Mas é que assim, nós vamos precisar de muito tempo assim, para conseguir desenvolver uma civilização, batendo muito nessa tecla da mentalidade, da busca por desenvolvimento pessoal, da busca por melhoria psicológica, né? Precisa de anos e anos de metodologia, né? Aí talvez a gente consiga trazer isso como regra, mas por enquanto não tem muito como não. A gente tem que conseguir extrair o nosso melhor independente do ambiente que a gente vive. Desculpa aí, no mundo ideal, no mundo dos sonhos, talvez isso seja possível, né? Tu escolher ali o ambiente, né, em que tu vai viver, né? Mas olha, na maioria das vezes, para quem precisa trabalhar, para quem não tem assim tanta liberdade de vou ir morar onde eu quiser, a gente vai estar convivendo realmente com isso. Então a gente precisa ter essa fortaleza interior, volto a dizer, fazendo a articulação dessa busca por uma melhoria psicológica, moral e também física. E aí sim a gente consegue reclamar menos, a gente consegue ser uma pessoa menos fraca, a gente consegue parar de ficar cedendo a certos vícios que enfraquecem a nossa energia, enfraquecem também a nossa moral, a nossa biografia, né?
Então, somente assim a gente consegue ir construindo tudo isso, né? Fazendo essa articulação, né? Deixando de ser aquela pessoa que fica reclamando, que fica colocando a culpa em todo mundo, né? Então, a gente olha para a história, né? A maioria das pessoas que são demitidas da empresa, elas saem reclamando do chefe, né? Só que 99% das vezes foi a pessoa que não estava trabalhando bem mesmo, né? E aí ela ficaria, né? Não, porque me demitiram, mas é porque não gostam de mim. E aí assim a gente vê no trabalho, assim a gente vê nos relacionamentos, né? O tempo todo fazendo transferência de culpa, né? Então, que a gente consiga, né, buscar essa força, buscar a articulação dessas duas coisas para que a gente se torne sujeitos fortes realmente, moralmente, fisicamente, psicologicamente, dá para buscar essa excelência, né? Então que a gente aí Vânia, presente na área, falou tudo, vitimismo. O vitimismo é uma consequência, né? Ele é só um sintoma de uma pessoa que não busca a força nessas áreas, né? E isso inclui também essa articulação da questão da nossa disposição, da nossa saúde física, né? Então, é isso que eu quis trazer com essa live, que é, né, respondendo assim muito a pergunta de algumas pessoas que me fazem sobre essa questão da importância da saúde física, por que eu procuro demonstrar, porque ali também existe um pilar muito importante que dá esse suporte para o nosso desenvolvimento pessoal. Né? Se eu não tiver energia, se eu não tiver disposição, se eu não estiver cuidando da minha saúde física, eu não vou ter esse carro, né? No fim das contas, como a analogia que eu fiz, um carro que está em perfeito funcionamento e que faz com que eu consiga chegar a um determinado destino, que é onde eu quero com os meus objetivos. Então, é importante a gente articular as duas coisas. Então, hoje, a ideia foi trazer essa virtude da força, falo mesmo, força física, e a gente articular todos esses pilares para que a gente possa chegar, no fim das contas, num desejo de excelência, num desejo de perfeição, para que a gente possa construir uma biografia mais substancial dentro da nossa vida e contar uma história que valha a pena, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 198, espero que tenham gostado. Faltam 2 lives aí pra gente chegar na nossa live número 200. Eu provavelmente nos próximos dias vou estar abrindo uma enquete aí trazendo ali todos os temas que a gente viu até aqui, né, ao longo dessas 190 e tantas lives, para a gente escolher aí um tema específico para a live número 200, mas essa aí ainda é só uma ideia, devo estar trazendo entre hoje e amanhã, para que na quinta-feira a gente chegue nesse número aí de 200 lives aí, que lá no começo eu nem imaginava que seria possível a gente chegar, e estamos aí já na reta final, chegando lá, tá bom? Desejo a todos aí uma ótima terça-feira e fiquem com Deus e até amanhã para a nossa live 199, se Deus quiser. Grande beijo, tchau, tchau.